nome de Jesus, Pai. Oramos que abras um futuro, Senhor, para nós, em que és Tu a escrever as páginas do diário da nossa vida. Oramos, Senhor, ó Pai, que possas dirigir os nossos passos como igreja neste Alentejo. Ó Pai, eis-nos aqui diante de Ti. Precisamos de Ti. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Podem ficar sentados. É tão bom estarmos na casa do Senhor para podermos cultuar a Deus. Tivemos uma manhã muito abençoada. Eu sei que os irmãos estiveram aqui e nós ontem, quando estávamos a preparar os sacos de prenda para os alunos da Escola Dominical, aquela recordação presente, estávamos a olhar e a dizer, será que serão demais? Será que serão demais? Será que não é que saco demais? Graças a Deus, porque pelo que eu sei, só sobraram 2 aqui e 2 em vendas novas. Significa que o número que nós idealizámos, que foram 50, não chegou lá, prontos, mas significa que nós distribuímos algumas dezenas e foi tão bom aquilo que experimentámos ali na nossa igreja em vendas novas. Eu sei que os irmãos experimentaram aqui também e senti uma empatia tão grande com algumas meninas que estavam connosco na casa de oração pela primeira vez e como fizeram a oração para receber Jesus, para receberem o perdão e ministrarem perdão. E eu fiquei muito sensibilizada. Isto é o 50 que está a bater e a gente emociona-se por tudo ou por nada, se calhar, mas fiquei muito sensibilizado e muito feliz por poder servir a Deus. Aleluia. Mesmo quando fiz de fantoche, foi bom. Só quem esteve lá é que sabe. Muito bem, meus queridos, eu tinha pensado numa palavra evangelística, mas como estamos aqui em família, na sua esmagadora maioria, senti da parte de Deus ministrar uma vida que é um exemplo para cada um de nós. E esta vida é uma vida talvez que nós olhamos para os heróis do Novo Testamento, da Igreja, e às vezes passa despercebido. Eu não sei, os irmãos sabem o meu nome, sabem como é que eu me chamo? Ok, eu chamo Filipe. Sou Josué Filipe. E durante muito tempo, quando fui saber o significado do nome, que significa amante de cavalos, eu digo assim, mas eu até não gosto tanto de cavalos, nem sequer carne de cavalo, acho que só provei uma vez nas salsichas lá da Alemanha. Portanto, não sei porque este nome, mas na medida em que fui estudando o Filipe da Bíblia, eu entendi porque é que a minha mãe e o meu pai decidiram pôr este nome. Porque é delicioso nós vermos uma vida de um homem que é escolhido para servir, mas de repente Deus vai elevando, e ele é conduzido pelo vento do Espírito, e ele é o homem que Deus vai usar para que a Igreja de Jesus Cristo entre no grande continente gigante que é a África. E nós olhamos para esta vida e ficamos apaixonados. E quando nós estamos a viver nos momentos de desespero pós-pandemia, em que tanta gente está em aflição e precisa de boas novas, o Espírito quer nos usar para nós levarmos esta mensagem, estas palavras de esperança e alegria a uma nação que vive em tristeza. Então, para sermos portadores da mensagem, nós precisamos ser possuidores de uma vida cristã eficaz. Isto é muito importante. Grande parte de alguns cristãos que têm uma vida que não é eficaz anulam a pregação, o anúncio da palavra pela sua própria vida. Eu, há algum tempo atrás, estava a ouvir uma pessoa a dizer, depois de uma conversa, disse assim, olha, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. E eu olhei assim, fiquei com os olhos abertos, porque era alguém que estava supostamente a discipular. Eu digo assim, espera aí, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Nós olhamos para os heróis da Bíblia, o apóstolo Paulo, e ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a autoridade na vida é fundamental para podermos ser então portadores da mensagem transformadora do Evangelho. Não significa que não vamos errar. Nós erramos muitas vezes e vamos falhar muitas vezes, mas a nossa disposição deve ser uma disposição de afinar a nossa vida à santa palavra de Deus e sermos edificados para termos uma vida cristã que glorifica a Deus. Cristão significa ícone de Cristo. Nós, no tempo quando foi inventado o Windows, eu recordo-me, eu estava envolvido com a informática, ainda naquela base, usávamos as disquetes, o Lotus 1, 2, 3 e aquelas coisas todas, e de repente surge o Windows.
E quando surgiu o Windows, depois do MS-DOS, muito bem, Bruno, depois do MS-DOS aparece o Windows e aquilo era uma revolução total. Porque já não precisávamos pôr comando list to ou go to, não sei o quê. De repente a gente clicava na janelinha e abria. Aquilo que hoje é muito comum nos telemóveis, e nós temos aqui os ícones todos e queremos abrir a Bíblia e clicamos na Bíblia e temos a Bíblia aqui. Uma bênção, não é? Tocamos no símbolo da Bíblia, no ícone da Bíblia, neste caso agora são os apps, e abre. E cristão significa precisamente ícone de Cristo. Ou seja, o ser humano à nossa volta, os nossos vizinhos, colegas, devem poder tocar na nossa vida e encontrar Cristo. É isso que significa cristão. Pequenos cristos ou ícones de Cristo que devem referir e refletir Jesus Cristo nas suas vidas. Então, termos uma vida cristã eficaz deve ser a nossa preocupação. Deve ser afinar a nossa vida segundo a palavra de Deus, discipular a nossa vida segundo sobre aquilo que o Jesus nos ensina e os evangelhos e as cartas do Novo Testamento nos ensinam. Então, como posso eu viver uma vida que glorifica a Deus? Porque nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo. Então, como posso eu ser uma embaixatriz ou embaixador de Jesus Cristo? E nós olhamos para Filipe e vemos esse exemplo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipe. Não há nenhum livro de Filipe, não é? Em Atos, no capítulo 6. Atos, no capítulo 6. E nós temos aqui a primeira referência e também a qualificação, ou melhor, as características que Lucas, o médico amado, estamos a estudar às quartas-feiras, Atos dos Apóstolos, que Lucas, o médico amado, nesse segundo volume das Boas Notícias, agora é a obra da Igreja, através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo através da Igreja, nós vemos aqui uma referência. A Igreja estava a crescer. Oh, louvado seja o Senhor. E nós queremos ser também esta Igreja crescente, não é? Uma pregação 3.000, outra pregação 5.000, e a Igreja vai crescer, 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 crescer. A Igreja estava a crescer. E quando alguma coisa cresce, surgem os problemas. É sempre assim. Surgem os problemas. E nós vamos encontrar no capítulo 6 alguns problemas. Vamos ler então Atos, capítulo 6, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, impondo-lhes as mãos, ou melhor, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Verso 7, muito importante: E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós sabemos que aqui a luta que começa a haver entre os hebreus e os helenistas. Os helenitas eram judeus que falavam grego. Judeus que tinham crescido na diáspora, que nós hoje chamamos de imigração. Que eram judeus que vinham a Jerusalém para adorar e que viram naquele dia de Pentecostes, experimentaram aquele mover do Espírito, ouviram as boas novas e converteram-se. Agora, as viúvas daqueles que eram helenitas, que eram gregos, eles eram menosprezadas do que as viúvas dos judeus. E começou a surgir alguma murmuração na igreja. E essa murmuração chegou aos ouvidos dos apóstolos, e os apóstolos, quando perceberam o que estava a acontecer, entenderam que não estavam a dar conta do recado, em termos do trabalho cotidiano da igreja. Era preciso homens e mulheres que quisessem servir a Deus. Era preciso levantar obreiros, cooperadores na obra. E neste caso, aquilo que nós chamamos a instituição dos diáconos, eles decidem então fazer a primeira consagração, a primeira separação, porque consagrar é tirar para dedicar a Deus. Então eles fazem uma separação de 7 varões, 7 homens,
Quais são as características que estes homens tinham que ter? Verso 3. 7 varões de boa reputação. Digam comigo, boa reputação. Isto às 3 da tarde não é fácil, então vamos ter que repetir. Boa reputação, ok? Segundo, cheios do Espírito Santo. Digam lá qual é a segunda característica. Cheios do Espírito Santo. E terceira característica, qual é? E de sabedoria. Então temos aqui 3 características básicas para alguém servir ao Senhor. E era servir às mesas. Era o trabalho que nós chamamos de diaconato, o trabalho prático, de serviço na igreja. Tudo na igreja, ontem falávamos isso na nossa reunião, tudo na igreja é espiritual. Seja limpar a igreja. E por falar nisso, nós precisamos de voluntários. Algumas irmãs deixaram este serviço porque têm outros trabalhos e neste momento há apenas 2 irmãs que estão a fazer este trabalho voluntário. Portanto, no final, se Deus tocar, e depois deste desafio de olharmos para Filipe, que decide dedicar a sua vida a servir ao Senhor, se alguém quiser, e não precisa ser irmão, pode ser irmão também, porque a limpeza não é só feita por mulheres, não é? Até porque hoje em dia há muitos homens também a trabalhar nessa área, mas servir ao Senhor, seja qual for a área, é sempre um prazer e deve ser uma honra poder servir ao Senhor. Então, era um trabalho prático, era separar a comida, separar os bens que eram doados para distribuir de uma forma igual entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos, dos helenitas. E para esse trabalho é requerido que sejam homens cheios de Espírito Santo, mas antes disso, homens de boa reputação. E nós agora vamos seguir a vida de Filipe, porque Estevão, que é o primeiro da lista, logo a seguir, os irmãos sabem, ele é martirizado. É o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão, logo a seguir, ele é apedrejado depois de um discurso incrível. Aquele jovem evangelista que não se calou e que falou contra aqueles judeus, e infelizmente neste discurso fantástico que nós temos a partir do verso 8 em diante, em que Estevão, cheio de fé e de poder, Estevão que era aquele que servia às mesas, mas porque servia às mesas, porque tinha um coração de serviço, porque tinha um coração humilde, Deus usava com poder, com prodígios e com grandes sinais do povo, e isso levanta oposição por parte dos religiosos. É muito interessante ver isto acontecer. E no verso 10 diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam e tiveram que subornar homens para mentir acerca de Estevão, para o levarem a um julgamento forjado e o apedrejarem até à morte. Mas este foi o primeiro a entrar, com honras no céu, em que Jesus estava sentado em pé. E os anjos cantavam na medida que este mártir é apedrejado, mas sem dor, sem sofrimento, pensamos nós, porque ele está a falar, ou então não fala nisso. Mas ele entra nos átrios celestiais e é recebido por Jesus, o seu Senhor, como o primeiro grande herói da fé. Não vamos seguir Estevão, porque a sua história acaba logo no capítulo a seguir. Mas vamos seguir o segundo da lista, Filipe. E Filipe é escolhido também para servir às mesas. Um homem que tinha que ter esta referência, boa reputação. E é muito importante nós entendermos isto, porque o parecer pareceu bem. Diz mesmo lá, no verso 5, este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, Filipe e todos os outros da lista. Então Filipe era um homem que foi eleito para servir devido ao seu caráter. Digam comigo, caráter. Nós vivemos tempos e dias onde o caráter parece que está em vias de extinção, onde a boa reputação parece que está em vias de extinção, mas o cristão, a cristã, deve ser homem e mulher de caráter, pessoas de palavra, pessoas que honram. Oh, irmãos, não interessa o nosso passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu próprio já passei por situações no passado onde não consegui cumprir os meus compromissos, passei por uma falência grande na empresa na qual eu estava a trabalhar. Eu sei e arrependo-me disso e tenho vergonha desses meus dias do passado, mas é importante, é o nosso dia-a-dia, o nosso futuro. É importante nós estabelecermos o compromisso com Deus, sermos pessoas de caráter, pessoas de boa reputação, pessoas que as pessoas olham para nós e dizem assim, olha, ali vai uma pessoa de boa, olha, ali vai um bom homem, olha, ali vai uma boa mulher, olha, ali vai alguém que marca a diferença. Não importa o nosso trabalho, importa a nossa postura. E Filipe é eleito
como diácono devido ao seu caráter. As suas ações exteriores eram consoante a sua vida privada. Ele não era uma coisa na vida privada e outra coisa na vida pública. E este é outro dos grandes problemas da igreja dos nossos dias. É que às vezes há pessoas que são uma coisa na igreja e são outra coisa em casa. Na verdade, o caráter começa-se a ver logo pela própria família. Começa-se a ver com aquilo que nós lidamos. Começa-se a ver com os nossos filhos. Começa-se a ver com aqueles com quem trabalhamos diariamente, os nossos colegas de trabalho. E Estevão, assim, agora neste caso estamos a falar de Filipe, as suas ações exteriores eram consoante a sua vida privada. Ele era um homem que toda a gente dizia, é um homem de Deus. É um homem de Deus. E quando os apóstolos apresentaram os nomes, toda a gente disse, amém. Sem dúvida, são pessoas. E nós precisamos levantar aqui na igreja, eu sei que estou na fase de transição, mas pelo menos vou preparando com o ensino, precisamos levantar aqui diáconos na igreja, diaconisas na igreja, precisamos levantar presbíteros, precisamos levantar evangelistas, ministérios locais de homens e mulheres que sustentem a igreja e que levam a igreja para a frente, porque as gerações passam, mas até que Jesus venha, nós temos que organizar a igreja pensando no futuro. A sua vida, a vida de Filipe, fazia com que os outros falassem positivamente acerca dele. Quando disseram, o que é que acham de Filipe? Filipe é ok. Filipe é um homem de Deus, tem uma boa reputação. A pergunta que eu faço para nós, para a nossa reflexão é, qual é a minha reputação? Que reputação estou eu a criar? Nos meus filhos, nas pessoas com quem trabalho, as pessoas com quem eu lido diariamente, nas pessoas a quem pago renda, no meu patrão, seja qual for as relações que nós temos, qual é a reputação que eu tenho? Nós vivemos dias, irmãos, em que às vezes há pessoas que, não sendo cristãos, têm a melhor reputação do que os cristãos. E nós precisamos de construir homens e mulheres que são pessoas que são procuradas por serem um exemplo de vida e um exemplo também de vida que dignifica a Jesus Cristo. Consigo eu olhar para dentro de mim e não me envergonhar da vida que estou a viver? Isto é muito importante. O segundo aspecto que encontramos aqui, irmãos, nós vamos encontrar mais à frente. Filipe, ele começa a ver, vamos terminar o capítulo 7 para os irmãos perceberem, apedrejaram Estevão, que em invocações disse ao Senhor, recebe o meu espírito, e ele partiu para o Senhor. E no verso 1 do capítulo 8 diz assim, e também Saulo, este é o Saulo que Deus transforma em Paulo e que Lucas vai seguir como seu companheiro de viagem, mais à frente, mas nesta altura Saulo era alguém que não era assim boa pera, não é? Para os cristãos. Vamos ler o que é que diz. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. Ou seja, Saulo estava lá a dizer, matem-no, matem-no. Diz a certa altura que puseram os seus vestes, quando estavam a apedrejar, tiraram as capas e colocaram aos pés deste homem chamado Saulo. E diz, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Agora veja o que diz o verso 3. E Saulo assolava a igreja entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas, porque ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo, mas, e eu gosto deste mas, verso 4, os que estavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E agora vai recuperar Filipe. Vamos ver. Ele volta aqui a história. Verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Uau! Este é o homem que servia às mesas, mas por causa da perseguição a igreja foi dispersa. Deus permitiu a perseguição para que a igreja se expandisse. E é interessante, quando estudamos Atos, vamos falar sobre isso, que o termo disperso significa como alguém que lança assim semente. Assim, quando vai a semear, o semeador pega no saco e lança. Assim os cristãos foram lançados. E Filipe foi lançado para onde? Foi lançado para Jericó? Foi lançado para uma cidade tipo Belém? Foi lançado para uma cidade agradável? Não. Filipe foi lançado para Samaria. Os irmãos sabem,
Os judeus não gostavam dos samaritanos. Nós temos isso em João 4. Havia um preconceito muito grande dos judeus para com os samaritanos. Se havia um preconceito com os galileus, havia agora um preconceito maior com os samaritanos. E é aí que Filipe vai ministrar àqueles que eram marginalizados pela religião da altura, àqueles que eram marginalizados por causa da sua cor diferente de pele, àqueles que eram marginalizados por causa da sua religião diferente ou dos seus preceitos diferentes, porque eles adoravam no monte e junto ao poço e não queriam ir a Jerusalém adorar. E é ali que Filipe, cheio do Espírito Santo, Deus o usa para fazer sinais, prodígios, e há uma alegria, um gozo naquela cidade. Salvação, libertação acontece num homem que começou por servir às mesas. Começou a pôr o pão na mesa para as viúvas e agora é usado para ser um grande evangelista. Ainda não é chamado aqui de evangelista, mas mais à frente nós vamos ver Lucas chamá-lo assim. Um homem que tinha na sua vida privada, tinha uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus. E agora, no capítulo 8, ele está lá. Ele está lá em Samaria. E o último versículo que lemos diz o quê? Havia grande alegria naquela cidade. Oh, já imaginaram? Alguém começa uma igreja em Samaria, há uma alegria. Olha, lá vai Filipe, aquele é um servo de Deus. Filipe, ora por mim, Filipe, ora por mim. Olha, lá vai Filipe, é um servo de Deus. E assim Filipe andava nas ruas e as pessoas, as multidões acolhiam para ouvi-lo e havia alegria na cidade. Entretanto, Jerusalém ouviu falar acerca do que estava a acontecer em Samaria e achou, bom, temos que mandar para lá apóstolos. Porque Filipe é um diácono, Filipe, quer dizer, já estava a fazer trabalho de evangelista, mas temos que enviar agora alguém para estabelecer as bases doutrinárias e para edificar a igreja. E eles enviaram Pedro e João. Não vamos ler todo o texto, quando estudarmos o capítulo 8 fazemos isso, mas eles enviaram para lá Pedro e João. E Pedro e João, está lá no verso 14, os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo. Portanto, foi a segunda parte. Filipe falou sobre Jesus e a salvação. Agora Pedro e João oram pelo Espírito Santo e quando impõem as mãos, verso 17, eles recebem o Espírito Santo. Vamos saltar. E quando estão ali, numa grande, maravilhoso avivamento, verso 25, tendo eles testificado falar a palavra, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Já havia ali uma unção de multiplicação. Os samaritanos agora já iam de aldeia a aldeia, trazendo o Evangelho. Os novos convertidos agora já estavam ungidos por Deus com o Espírito Santo e já eram eles os novos evangelistas. A igreja em ação, a igreja em movimento. E Filipe podia ter ficado lá. Eu sou o pai da igreja, eu sou o fundador da igreja. Mas não. Vejam o que é que diz no verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esta agora. Então, afinal, ele está ali numa cidade cheia de alegria, multidões a serem curadas, maravilhas a acontecer. E Deus agora diz, vai para uma estrada que está deserta. O que é que significa uma estrada deserta? Significa que não há pessoa, certo? Se é deserta, é deserta. Então ele é chamado ali daquela multidão para uma estrada que está deserta, para um caminho que está deserto. Mas porque Filipe sabia que mais importa obedecer a Deus de qualquer popularidade pessoal, ele levantou-se. E no verso 27, não temos tempo para ler o texto todo, mas ele levantou-se e foi. Ele obedeceu ao anjo do Senhor, ao mensageiro do Senhor. Ele estava debaixo da autoridade. O Espírito Santo era a autoridade máxima da igreja. O Espírito Santo é a autoridade máxima da igreja nos nossos dias. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, verso 27, eunuco, não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Mas estão a acreditar nisto? Eu não posso acreditar nisto. Então agora vem um eunuco. Um eunuco é um homem que é castrado, que tem assim uma voz assim de menino, que foi criado no meio de mulheres, que se veste assim com joias, se calhar tem muitos brincos, muitos pendentes, se calhar tem um penteado diferente, porque ele é um mordomo da rainha, e foi criado no meio de mulheres, no harém, no harém não, porque ele é eunuco precisamente para não ser, por causa disso. Foi criado ali com a rainha da Etiópia, e aquele homem estranho, provavelmente seria marginalizado por toda a gente. Ele tinha ido a Jerusalém adorar e voltava sozinho e lia o livro do profeta Isaías.
E Deus vai usar Filipe para falar a esta franja marginalizada de homens que nem sequer eram homens. Paulo mais à frente diz, alguns se fizeram eunucos por causa do Evangelho, outros nasceram eunucos, mas esta é outra pregação. Mas é muito interessante vermos aqui, porque se fosse alguém religioso, se fosse um judeu, se fosse um fariseu, alguma vez, primeiro ele era gentio, segundo ele era africano da Etiópia, terceiro ele era nem homem nem mulher, era um eunuco. Então, pronto, era um homem, mas sem os órgãos sexuais. Então era alguém que verdadeiramente era um fora da caixa, fora do normal. Mas Filipe é usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo diz assim a Filipe, talvez ele viu o carro passar, estava na estrada deserta, Senhor, estou aqui agora no deserto, Senhor. Filipe a pensar, então lá em Samaria, eu faço sempre assim um drama muito grande que não está na Bíblia, isto são as minhas imaginações, que eu gosto muito de fazer os filmes na minha cabeça do que é que terá acontecido. Então imaginem Filipe, numa estrada deserta, Senhor, estou aqui, está calor aqui, isto não há aqui ninguém, vou pregar o quê? Para as pedras, para as serpentes, vou pregar para quem? Para as pedras da estrada romana que passa aqui, vou pregar para quem? De repente vê lá um carro, um carrinho, não sei se era de boi, se não era, de um homem que era assim muito estranho, de pele escura, e o Espírito Santo diz assim, chega-te esse carro. Eu gosto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desafia-nos para coisas que vão além daquilo que é a nossa zona de conforto. E o Espírito diz no verso 29, chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe foi lá assim, com medo, com passinhos de lã. Foi? Não. Diz que foi correndo. Porque para apanhar o carro ele teve que correr. Porque o carro anda um bocadinho mais depressa do que uma pessoa. Ele foi a correr ao lado do carro. E estava ali a correr, talvez agarrou-se ao carro para acompanhá-lo. O eunuco podia ter-se assustado com aquela pessoa, figura que aparece ali no deserto. Mas de repente ele vê e ouve que ele está a ler o profeta Isaías. E ele diz, tu estás a entender o que lês? E aquele homem olha para baixo, penso eu, que o carro devia ser um bocadinho mais alto, e diz, não, ninguém me explica. O profeta está a falar de quem? Está a falar dele? Está a falar de outro? Aquele lia, ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. E diante dos seus desquiadores não abriu a sua boca. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassado. E Filipe diz, olha esta oportunidade, isto é um encontro divino. Deus preparou todas as coisas. E o eunuco disse, sobe, ensina-me. E ele sentou-se ao lado do eunuco. Não há preconceitos por ser de pele escura, ser etíope de outra tradição. Não há preconceito por ser eunuco. Não há preconceito racial nem étnico nenhum. Porque no cristianismo não pode haver preconceitos, mas acolhimento de todos. E quando o Filipe começa a ministrar, aquele eunuco chega a certa altura, abreviando a história, que diz, olha, eu já percebi tudo. Está ali água. No deserto havia uma porção de água. Posso ser batizado? E Filipe disse, sim, se tu acreditas de todo o teu coração. Ele, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eles descem a água. Eu estava a ver um vídeo há um tempo atrás sobre a família da linhagem deste eunuco, que ainda até hoje guardam a tradição deste homem, deste mensageiro, que trouxe para dentro do palácio da rainha da Etiópia a mensagem do Evangelho. Não sei se os irmãos sabem, mas a comunidade cristã, nos tempos da igreja primitiva, em África estava reduzido à Etiópia e começou-se a espalhar para ali a volta. Este homem é o primeiro grande mensageiro, missionário que Deus vai usar para trazer o Evangelho à África. Nós nunca vamos saber o impacto que nós podemos marcar na vida daqueles que ministramos a palavra de Deus. Mas a minha pergunta agora, quando estou a olhar para isto é, estamos nós a ouvir o Espírito? Será que nós conseguimos ouvir o Espírito Santo dizer assim, olha, chega-te ali àquela senhora que está ali ao canto na sala de espera. Olha, chega-te ali àquela pessoa. Olha,
Fala-lhe alguma coisa, fala da esperança que tu tens. Partilha o teu testemunho. Será que nós conseguimos ouvir o Espírito? Ou nós andamos com tampões nos ouvidos? Ou talvez agora que é mais moderno, com os fones a ouvir música, e andamos sem ouvir ninguém, e as pessoas estão a chorar à nossa volta, e se nós conseguirmos ouvir o choro do seu coração, nós vamos ver as suas almas perdidas, quebrantadas, à espera que alguém nos fale da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós conseguimos ouvir esse clamor e esse grito daqueles que estão caminhando para o inferno? Será que nós conseguimos ouvir a voz do Espírito a dizer: és tu que tens que falar? Ainda estás aqui com um propósito. Eu tenho trazido para esse lugar porque há uma missão que eu tenho para ti. Será que tu consegues ouvir isto nesta tarde? A voz do Espírito? Consigo eu distinguir a sua voz? Tenho eu tempo para aprender a ouvir a voz de Jesus? A voz do Espírito Santo? Eu sei que não é fácil. Os irmãos perguntam assim: mas pastor, como é que é essa situação da voz? É assim uma voz tipo: olha, chega-te ali. É esse tipo de sussurro ou é uma voz: chega-te ali? Qual é que é o tipo de voz? Não é nem assim, nem de outra maneira. A voz vem ao nosso coração. Nós sentimos claramente, pelo menos é assim que funciona comigo, sentimos no nossa mente um pensamento que de repente aparece ali, dizer assim: essa pessoa que está sentada ao teu lado acabou de estar a discutir com toda a sua família. Ela está a pensar abandonar tudo e desistir de viver. Chega até ela e fala que há alguém que a ama. Será que conseguem ouvir o Espírito? Será que nós conseguimos ser essa voz que ministra àqueles que Deus nos dá a oportunidade? Temos nós tempo para aprender a ouvi-lo? Bom, Filipe, nós vemos aqui no verso 35, quando ele começa a explicar a palavra, a fazer uma exposição da palavra. Diz que Filipe abriu a boca e começou desde a Escritura, desde o início da palavra. Diz: olha, isto aqui é Jesus. Isto aqui, olha, quando Deus matou os animais e por causa do sangue dos animais eles foram cobertos, já era um sinal de Jesus. Olha, quando Abraão estava para oferecer o seu filho, tu conheces a história muito bem, porque ele era um prosélito, ele era um amante da lei, das palavras de Deus. Quando Abraão estava lá para matar e apareceu o cordeiro, isso aí era totalmente Jesus. Era Jesus. Olha este texto que estás a ler, Isaías 53. Isaías estava a ver pelos olhos da fé, 700 anos antes, Jesus percorrer aquele lugar, aquela via dolorosa com a cruz às costas, a um momento que cai no chão e não consegue mais carregar. Mas diante dos seus tosqueadores, diante dos seus opositores, dos seus torturadores, ele não abriu a boca. Ele foi até o fim e chegou à cruz onde foi crucificado, porque te ama a ti e ama cada um de nós. E ele começa a expor Cristo através das Escrituras, e na altura só havia o Antigo Testamento. Ele começa a mostrar Cristo em todas as palavras, em todos os profetas. Então, nós vemos o quê? Que Filipe tinha a vida mergulhada na palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Como é que nós vamos falar da palavra se não estudamos, se não a conhecemos, se não passamos tempo com ela? Quantas vezes, irmãos, eu recebo algumas notificações da YouVersion da manhã, dos planos que estou a fazer, dos vários devocionais que sigo e que acho que são importantes para mim, e muitas vezes estou a ler e leio aquele devocional que me abençoou, e ao longo do dia, numa das conversas, eu vou usar aquilo que li na palavra do Senhor, que o Senhor tinha preparado naquele dia para eu partilhar com alguém no final do dia. Será que os irmãos conseguem mergulhar a vossa vida na palavra de Deus? Ou saímos nós da cama, saltamos e não temos tempo para ler as Escrituras, para estudar as Escrituras, não sabemos o contexto das Escrituras, não sabemos explicar as Escrituras? Será que nós conseguimos explicar Cristo nas Escrituras? Porque Cristo é o central. Este livro que está aqui, este já está velhinho, este livro que está aqui é a história da redenção. O preço é o sangue de Jesus que foi vertido em nosso lugar. Tenham interesse em estudar a palavra de Deus. Nós vemos também que Filipe tem uma vida em que o plano de Deus se encaixa perfeitamente na sua vida. Deus fez com que o etíope lesse Isaías 53. O etíope podia estar a ler outro texto qualquer, um salmo, qualquer coisa, mas Deus fez que ele tivesse a ler, porque Deus trouxe a pessoa certa. E é isso que Deus quer fazer connosco, irmãos. Deus quer trazer pessoas certas à nossa vida. E quando nós conseguimos identificar que essa pessoa é um encontro divino que Deus preparou, nós possamos estar dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser o teu canal. E Deus trabalhou na vida de um homem comum como Filipe. Deus fez que aquele eunuco estivesse naquele lugar, levou Filipe àquele lugar naquele mesmo momento. Deus preocupou-se com todos os detalhes para que houvesse sucesso naquela ministração. E como resultado, nós conhecemos muito bem o resultado. Aquele etíope, como eu já citei, tornou-se o precursor, a origem da grande igreja cristã
em África. Deus trabalhou na vida do homem comum como Filipe. Deus quer trabalhar na tua vida. Tu podes dizer, mas eu sou uma pessoa comum. Sim, Filipe era um homem comum. Ele foi selecionado para servir às mesas. Ele foi selecionado para fazer o trabalho mais simples. Sim, Filipe certamente enfrentou temores, dúvidas, mas ele dispôs-se a estudar a palavra de Deus, a conhecer mais da palavra de Deus e, acima de tudo, ele se dispôs a ser instrumento nas mãos do Senhor. Estamos nós disponíveis para isso? Porque Deus faz coisas extraordinárias na vida de gente comum. Deus faz coisas extraordinárias na vida de homens e mulheres comuns que experimentam o sobrenatural de Deus. A terminar, Filipe é um homem, não só tinha boa reputação, mas era cheio do Espírito Santo e tinha sabedoria. E a sua sabedoria reflete-se não apenas no eunuco, reflete-se não apenas nas centenas de pessoas de Samaria, mas reflete-se na sua casa. E eu vou terminar com este texto. Abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E vamos terminar a encerrar aqui a vida de Filipe, para olharmos para estes heróis da fé e percebermos que Deus está-nos a chamar para sermos esse tipo de pessoa. Louvado seja o Senhor. Capítulo 21, verso 8, diz assim, Lucas está no finalzinho de Atos. E ele diz assim, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, Atos 21, 8, chegámos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o diácono? Não, aqui já diz Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Sim, era um dos 7. E ficámos com ele. Agora escutem, irmãos, com atenção este versículo 9. E tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. Louvado seja o Senhor. E aqui nós vemos o impacto da sabedoria da vida de Deus, a forma com que educou suas filhas virgens. Donzela significa virgens, mulheres consagradas a Deus, ainda não tinham casado, eram solteiras. Eu não sei que idade tinham, 8, 10, 12 anos, mas aquelas meninas eram profetisas de Deus, ministravam a palavra de Deus. E aqui nós vemos o maior impacto que nós podemos deixar. É quando os nossos filhos vão servir ao Senhor e Deus os leva a lugares ainda mais longe do que nos levou a nós. E é essa a nossa oração e o nosso clamor, irmãos. E o inimigo não está interessado que isto aconteça, mas que nós possamos dizer como Filipe, eis-me aqui, Senhor. É para servir à mesa? Eu estou aqui. É para fazer a limpeza da casa de oração? Conta comigo. É para falar com alguém? Eu estou disponível. É para transportar os irmãos na carrinha? Senhor, eu estou aqui, usa-me, eu quero te servir. E quando nós nos dispomos a servir, o Senhor vai nos levar de degrau em degrau, de posição em posição, porque só quando somos fiéis no pouco, podemos ser fiéis no muito. E que Deus realmente nos dê esta visão, como Igreja de Jesus Cristo, que temos muita gente para servir a palavra de Deus, que é o pão do céu, e que o Senhor nos dê essa graça. Vamos ficar em pé, olhando para a vida de Filipe. Eu consigo identificar aqui algumas áreas da minha vida em que eu não fui assim tão afinado como Filipe foi. Talvez Filipe, sim, nós dizemos, ele estava no início da igreja, havia perseguição, havia avivamento, sim, mas houve também tortura, houve amigos que foram mortos e apedrejados, colegas, por causa do Evangelho. Ele foi disperso e mais tarde termina em Cesareia, a última referência, um lugar que era dedicado a César, um local que era um local de tanta passagem, de tanta gente, e ele, a sua casa estava sempre aberta para receber os servos do Senhor que por ali passavam, e Paulo e a sua comitiva passou e encontrou na casa de Filipe um lugar de abrigo, mas encontrou na casa de Filipe filhas cheias do Espírito Santo, assim como o seu pai teve quando era um jovem que fugiu da perseguição, mas era portador da palavra poderosa do Evangelho. Assim Deus quer nos usar a nós. Não digas que não estás em condições, não digas que és novo demais, ou que és velho demais, ou que és idosa demais, não digas que estás fraco demais. Coloca-te nas mãos do Senhor e diz, Senhor,
Se tu me queres usar, eu estou aqui. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ministrar, Senhor, estas vidas, Senhor, que tu colocas diante de mim, seja numa sala de espera, seja no hospital, seja no meio da vizinhança, ou seja no local de trabalho, seja a visitar um cliente ou a visitar um parente, seja onde for. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado e ungido por ti. Faz comigo como fizeste com Filipe. Será que nós estamos disponíveis para servir o Senhor em qualquer área que haja necessidade na obra do Senhor? Ou queremos nós selecionar algumas áreas, talvez que dão destaque, o lugar de Pedro, o lugar de João? Filipe estava lá para o que fosse preciso. E quando era preciso sair para outros ficarem, ele estava disponível para sair. Este é o coração de servo. Este é o coração que Deus procura na sua igreja. Vamos orar ao Senhor e pedir que nos dê um coração como Filipe, um coração pronto a obedecer, um coração humilde, um coração de servo e de serva, um coração de servir, porque servir ao Senhor é o nosso mais alto objetivo que podemos experimentar na terra, porque é a única coisa que levamos para a eternidade, é aquilo que nós fizemos por Cristo, enquanto o Senhor nos deu a oportunidade de viver aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por estes exemplos, por estes pais da igreja, por estas mães da igreja, estes homens e mulheres que estão como exemplo na Tua palavra para nós seguirmos e prosseguirmos a imitar, Senhor. Eu sei, Senhor, que estamos a viver dias onde, Senhor, cada um vive olhando para aquilo que é seu, para aquilo que é seu, para os seus pés, para o seu ventre, para o seu prazer, para o seu descanso, para as suas coisas. Mas Tu chamas a igreja para olhar para os outros, Tu chamas a igreja a servir os outros, Tu chamas a nós para viver em função de outros, Senhor. E eu sei que aqui na Tua igreja há homens e mulheres, Deus, com capacidades sobrenaturais para Te servir. Eu oro, Senhor, que Tu levantes dons e ministérios no nosso meio e que nós possamos crescer como igreja. E aquela unção que estava, Senhor, em Jerusalém, em Samaria, e que levava mesmo a uma pessoa excluída da sociedade no caminho deserto, mas seja onde quer que Tu nos leves, Senhor, ajuda-nos a não termos vergonha, mas a termos coragem e ousadia para falar a Tua palavra como Tu nos concedes fazer. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos Te servir. Eu não sei se algum irmão aqui quer servir o Senhor.